Homens têm altos índices de mortalidade, especialmente quando comparados às mulheres. Ainda assim, eles não têm o hábito de aderir aos cuidados preventivos de saúde. Por isso, no mês do Novembro Azul, é importante não falar apenas de câncer de próstata, e sim da saúde integral do homem. O câncer de pulmão é um exemplo de doença que mais mata homens do que mulheres. Qual o motivo dessa incidência ser tão alta? Vamos entender melhor. Um dos grandes problemas do câncer de pulmão é que muitas vezes essa doença não causa nenhum sintoma até que o tumor esteja em estágio avançado. Os principais sintomas do câncer de pulmão são tosse, muitas vezes com escarro, às vezes até com sangue no escarro, falta de ar, dor torácica, emagrecimento sem uma causa específica, diminuição da força em geral e diminuição dos níveis de energia. Também temos um problema com relação aos sintomas do câncer de pulmão, porque muitos desses sintomas podem acontecer com outras doenças. Por exemplo, uma gripe comum pode causar tosse, uma gripe comum pode deixar a pessoa mais cansada. O principal fator que vai diferenciar e dar o alerta de que podemos estar diante de um câncer de pulmão é a persistência destes sintomas. Portanto, qualquer um desses sintomas que nós citamos que não vão embora merecem uma atenção médica. O diagnóstico precoce do câncer de pulmão talvez seja a melhor ferramenta que nós temos para atingir uma maior chance de cura da doença. Diagnósticos iniciais, em geral, são tratados com cirurgia ou com radioterapia, com uma chance muito grande de eliminação do tumor. Já aqueles pacientes com diagnóstico intermediário, a gente chama de estágio localmente avançado, também podem ser potencialmente curados com uma combinação de cirurgia ou radioterapia e quimioterapia e imunoterapia. Porém, a chance de cura vai diminuindo. Aqueles pacientes com a doença avançada, estágio 4, em geral, têm doença incurável. Pelo fato do câncer de pulmão conseguir ser curado nos estágios iniciais, é muito importante se fazer os exames de rastreamento com tomografia de baixa dose para aquelas pessoas que têm um histórico de tabagismo importante e uma idade mais avançada. Esta é a ferramenta para se fazer o diagnóstico inicial e, eventualmente, se reduzir a mortalidade pelo câncer de pulmão. Antigamente, o câncer de pulmão era dividido em dois grandes grupos, pequenas células e não pequenas células. E bastava esse diagnóstico para que o médico conseguisse definir qual é o melhor tratamento. Hoje em dia, isso não é mais considerado adequado. Quando se tem o diagnóstico de um câncer de pulmão, o patologista precisa detalhar qual é o subtipo de câncer de pulmão quando ele examina esse material de biópsia no microscópio. O câncer de pulmão não pequenas células, por exemplo, pode ter o subtipo adenocarcinoma ou subtipo carcinoma de células escamosas. Isso é importante na seleção do tratamento. Este é o sobrenome do tumor. Além disso, hoje em dia, nós não nos satisfazemos somente com o nome e sobrenome, ou seja, câncer de pulmão não pequenas células, subtipo adenocarcinoma, por exemplo, mas nós queremos inclusive saber o apelido ou o endereço desse câncer de pulmão. E isso vem do perfil molecular, que são testes sofisticados que conseguem identificar as moléculas que estão alteradas neste tumor, e isto auxilia o médico a designar o melhor tratamento para cada paciente. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata em homens. Ele é um câncer extremamente comum, justamente porque no histórico que nós temos na nossa sociedade, os homens fumavam mais do que as mulheres. E simplesmente pelo fato de nós termos mais homens que fumam, mais homens podem contrair o câncer de pulmão. E este câncer de pulmão tem uma letalidade alta se ele não for diagnosticado em estágios iniciais, e por isso que o número de homens que acabam falecendo de câncer de pulmão
é extremamente grande no Brasil e no mundo. Nós temos algumas ferramentas para melhorar isso. A primeira delas é parar de fumar. Essa talvez seja a ação mais importante para se reduzir o risco do câncer de pulmão. A outra ferramenta importante é a realização de exames de rastreamento. Hoje em dia é comprovado que homens a partir de uma certa idade que têm um histórico de ter fumado precisam fazer tomografia de tórax de baixa dose para diagnosticar o câncer de pulmão em estágio precoce, antes dos sintomas e quando ele tem uma maior chance de cura. A saúde sexual às vezes não anda boa para muitos homens, mas tem muita gente que tem vergonha de perguntar e ir ao médico. O Instituto Lado a Lado pela Vida convidou cardiologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado, o doutor Fernando Costa, um médico assistente do Hospital do Câncer de Londrina, Paraná, e membro também do Comitê do Instituto Lado a Lado, o urologista Vinícius Panico. E a nossa amiga e a coordenadora da Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, Demiluce Lopes Fontes Coaxu, uma parceira de longos anos. E aí eu quero dar uma boa noite para vocês, né, agradecer a participação, e eu queria que rapidamente cada um de vocês se apresentasse. Vamos, apesar de ser o Dia do Homem, vamos começar pela dama, Demiluce. Olá, boa noite Marlene, boa noite a todos. É com muita alegria e honra que eu estou aqui representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sistema CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu sou Demiluce, pedagoga e coordenadora de formação profissional e promoção social do Senar. Marlene, obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Isso aí. Vinícius. Boa noite, eu sou o Dr. Vinícius Panico, médico urologista, especializado em uro-oncologia, atuo hoje no Hospital do Câncer de Londrina e quero agradecer o convite da Marlene, pelo Instituto Lado a Lado, para participar dessa live e poder contribuir com vocês de alguma forma. Doutor Fernando. Bom, eu sou Fernando Costa, boa noite a todos. Marlene, é um prazer imenso estar com você, compartilhar e avaliar tudo que você faz de bom. E muito obrigado pela participação com esses dois grandes nomes. A Demiluce e o Dr. Panico são pessoas super referendadas, e eu sou cardiologista clínico, trabalho na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fui professor de cardiologia, sou fellow de sociedades internacionais, mas aqui eu estou como cardiologista e como homem para tentar fazer com que alguns colegas, alguns homens, ou a maioria deles, mude o seu perfil em relação ao cenário que não é muito bom para nós homens, em relação à saúde. Então, vamos começar o nosso bate-papo da noite. Doutor Fernando Costa, as doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam os homens brasileiros? E qual o cenário atual? Marlene, a doença cardiovascular, em termos de mortalidade, continua sendo a primeira e vai permanecer com a primeira nos próximos 10 anos, no mínimo. Por quê? Porque a doença cardiovascular, a aterosclerose, ela precisa de um controle dos fatores de risco. E nós não temos esse controle de fatores de risco. Desta feita, nós temos a hipertensão arterial como um fator de risco muito importante, mal controlada. O Brasil consome sal pelo menos o dobro. Quando você hoje fez sua alimentação em casa, você comeu no mínimo o dobro do que é permitido. O diabetes, a obesidade central, o colesterol, todos esses fatores de risco estão subcontrolados, e os homens não têm uma aderência ao tratamento adequado. Quando faz o diagnóstico, ele se sente no pior dos cenários, começa a fazer um tratamento, tempos depois, isso não acontece. E muitas vezes, você fala com um colega, com um médico,
ou com um profissional, ou um paciente, eles dizem, puxa, eu sei que eu tenho, mas não trato. Por que acontece isso? Uma falta de uma sequência. E, consequentemente, você vai fazer com que o fator de risco não controlado aumente a aterosclerose, aumente infarto e derrame. E, antigamente, nós falávamos somente desses fatores clássicos que eu citei agora. Mas nós temos outros fatores importantes, que é a poluição, que é a faixa salarial das pessoas, o estresse, ficar horas e horas dentro de uma condução para o trabalho, aquela pressão dentro do trabalho, a falta de exercício. Quer dizer, tudo isso impacta negativamente. Então, para aqueles que têm esperança de achar que a doença cardiovascular vai reduzir, ela não vai reduzir, porque você não tem controle adequado dos fatores de risco. Então, nesta noite, nós vamos discutir alguns pontos em relação a isso, para melhorar esse cenário, ou para que, pelo menos, as pessoas se conscientizem do problema, para que nós tenhamos um futuro melhor para todos. Eu digo, quando você trata muito bem a saúde de um homem, consequentemente, você está devolvendo para ele saúde. Então, ele vai ficar na família, ele não vai morrer, ele não vai ter uma doença. Então, ele vai proteger também a família, os filhos, os descendentes e as pessoas ao redor. Então, essa cadeia tem que ser respeitada, tem que ser analisada. Vamos em frente. Doutor Vinícius, na pesquisa que o Instituto Lado a Lado fez sobre saúde do homem, 37% dos participantes afirmaram que o urologista é o médico do homem, mas 59% não costumam ir a um. Pela sua experiência, o que explica esse resultado? Olha, Marlene, isso é uma coisa cultural, né? Acho que o fator cultural explica muito essa baixa adesão à procura pelo urologista ou pelo médico, né? Quando a mulher, desde da idade da puberdade dela, ela já, pela mãe, ela é levada ao ginecologista, né? Então, eu acredito que é uma questão cultural. Esse cenário vem melhorando, né, com as promoções de saúde, as medidas de prevenção e o incentivo à saúde preventiva. Então, eu não tenho muito tempo de estrada, mas o que eu percebo pelo histórico, né, é que a adesão vem aumentando essa procura pelas promoções de saúde que vem acontecendo, né, em relação à saúde do homem. E, resumindo, acredito que é só uma questão cultural mesmo. Demiluce, pelo trabalho do Senar junto ao trabalhador e o produtor rural, hoje quais são as principais doenças que afetam a saúde do homem do campo? Marlene, recentemente o sistema fez uma pesquisa, porque nós não tínhamos dados do campo, né? No próprio Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não conta sobre o campo, ou seja, onde começa a estrada de terra, as políticas públicas e também as notícias sobre a saúde do campo também são deixadas de lado, né? Então, essa pesquisa tem mostrado, nós pesquisamos sobre os hábitos que as pessoas do campo têm que levam a determinados estados de saúde e de doença. E, infelizmente, nós também temos visto as doenças cardiovasculares e também as doenças mentais, né, como depressão, aparecendo muito recorrente. Nós ainda não temos todos os dados, nós vamos publicar em breve, esperamos contar com o Instituto Lado a Lado para também nos ajudar nessa divulgação, mas, assim como o doutor falou, realmente as doenças cardiovasculares ainda são muito proeminentes também no campo. As doenças urológicas também são muito... a gente tem encontrado muitos casos, né? Mas no caso do campo, nós vemos que, na verdade, as pessoas não têm acesso à política, né? Então, é raríssimo haver um urologista no campo. Então, o Senar tem esse serviço de proporcionar essa ponte
entre o médico, entre os serviços de saúde e a pessoa que está em regiões longínquas, para que ela tenha a oportunidade de, através da educação, entender que a masculinidade ela pode sim ser exercida, mas que é direito fundamental de todos ter saúde. E dar esse acesso ao homem do campo é a nossa missão. Nós temos recebido na nossa instituição, durante esses 100 e poucos dias aí, a gente criou uma rede aí junto às pessoas, tanto ao cidadão comum, quanto a vários pacientes que têm nos procurado, né? E tem chegado muitas dúvidas sobre incontinência urinária, um pouco, assim, a questão da disfunção erétil, a saúde sexual não anda muito boa aí para muitos homens durante esse período, né? Tem questionamentos sobre câncer de testículo. Aí eu queria que você fizesse um apanhado geral para falar um pouquinho sobre esses temas e dar uma orientada aí para essas pessoas que andam nos procurando e com essas dúvidas, e muitas vezes tem até um pouco de receio, vergonha de perguntar, né? E aí nos procura porque sabe que a gente sempre tem conteúdos de referência, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, com relação à saúde do homem, né, alguns temas e algumas perguntas que foram colocadas, a gente tem aí a incontinência urinária masculina, né? Ela sim existe, né? O homem tem a incontinência e ele está relacionado a alguns fatores como a própria hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata com o envelhecer, né? Então, o homem, ao longo da vida, né, ele vai ter no aumento dessa próstata, onde homens acima de 50 anos, 30% pode ter o aumento da próstata, que pode interferir na sua continência, né, sendo de acordo com o grau de acometimento da próstata, né? Ela cresce, ela faz um processo obstrutivo, e aí a gente tem alguns subtipos de incontinência. Ela por transbordamento, né, a bexiga que não esvazia direito, e o homem passa a ter uma perda urinária porque ela enche mais do que o normal e ele acaba perdendo um pouco de urina, né? Entre outros, a gente tem as incontinências urinárias pós-operatórias, né? 10% aí dos pacientes que são submetidos à prostatectomia radical pelo câncer de próstata, né? Ele pode evoluir aí com algum grau de incontinência, porque ele perde o esfíncter, né? Que a próstata acaba funcionando como um esfíncter, e aí ele fica com algum grau de incontinência. Um outro tema e algumas perguntas aí relacionadas à potência sexual, né, as funções sexuais, seja ela as disfunções eréteis, o DAEM, né, que é a deficiência androgênica do homem, né, a andropausa, mais propriamente resumida, e as ejaculações precoces, né? Então, dentro das disfunções sexuais, acaba sendo até mais comum do que a gente imagina, né? Onde homens assim, 50% dos homens acima de 40 anos se queixam, né? Ou apresentam alguma queixa relacionada à função erétil, né? E então é maior, é mais do que a gente imagina, né? 50%, e isso está relacionado à questão introspectiva, a vergonha do homem de expor um problema de ereção, onde o homem nasceu para ser viril, né? Aquela coisa toda, todo aquele tabu, aquela pressão, e aí às vezes ele tarda no diagnóstico e no tratamento por um problema que ele não expôs por vergonha, né? E aí, dentre os tratamentos, a gente tem desde medicação oral até o implante de uma prótese peniana, né? A gente tem aí também assessoria na psicoterapia, né, que acaba ajudando na disfunção erétil e também na ejaculação precoce, né? A ejaculação precoce é um outro problema aí, né, que vem sendo bastante questionado com as campanhas do Instituto, e a gente tem a disfunção
da ejaculação precoce, seja ela da psicogênica e na sua grande maioria. E aí, então, as terapias com psicólogo, né, associada aí a investigação urológica hormonal, ajuda muito a resolver esses problemas com a ejaculação precoce. A falta de cuidado do homem com sua saúde muitas vezes começa no espaço mental. Sentimentos de invulnerabilidade e tabus relacionados à masculinidade contribuem para essa falta de procura. Eu queria começar com a doutora Carmita, porque a pergunta eu acho que é um pouco mais, quase filosófica, doutora. Saúde é coisa de homem? Ou é coisa de mulher? Ou é coisa de seres humanos? Explica para mim como é que funciona o mecanismo na cabeça das pessoas que acham que não tem que se cuidar. A saúde é coisa de gente, né? E coisa de ser vivo, né? De repente, ser homem, ser mulher, ser animal, ser planta, todos nós precisamos da saúde. Mas, como você bem colocou, e a gente sabe, o homem se cuida bem menos. E, além disso, ele tem também muito mais riscos. Sabe, Felipe, ele corre muito mais risco do que as mulheres. A vida do homem é mais arrojada, ele se lança mais e ele se cuida menos. Em contrapartida, né, acabamos tendo os números de que a sobrevida do homem é bem menor do que das mulheres ao longo da história. Isso tem uma razão, é falta de cuidado. Nós poderíamos ter homens vivendo tanto quanto as mulheres, desde que eles tivessem esse mesmo comportamento de prevenção, que parece que é inato nas mulheres, e é tão difícil de você conseguir no homem. Não só para fazer um exame de próstata, que vem cheio de tabu, mas para qualquer tipo de ida ao médico, ao profissional de saúde. Né? Parece que é um atestado de fragilidade, como você colocou, se ele vai ao médico. Eu percebo que o médico só serve ao homem quando ele está com muita dor. Ele não aguenta mais a dor, então ele vai lá para ver como debelar essa dor. E ele poderia ter, muito antes, até evitado que a dor aparecesse e que ela estivesse significando, como em muitos casos significa, algo difícil de se contornar e que pode até deixar sequelas por mais bem tratado que ele venha a ser a partir desse ponto. Eu acho que a gente entrou num momento da sociedade, já nesse bate-papo mais quase filosófico, que a gente nunca teve tanto caso de ansiedade e de depressão no mundo. Isso também é estatístico, né? Vira e mexe, a gente faz reportagens sobre esse assunto também. A gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, e agora, mais do que nunca, por conta da Covid-19, também a pandemia fez os números de ansiedade e depressão dispararem. E eu queria entender com a senhora o quanto isso dificulta, de fato, fazer com que os homens vão aos hospitais, procurem médicos, marquem consultas, façam um cuidado mais preventivo da própria saúde. Como é que esses quadros psicológicos eles dificultam essa situação? Então, Felipe, a ansiedade, ela atrapalha antes e depois do diagnóstico. Né? Antes do diagnóstico, vamos ver, eu não vou porque eu não quero ouvir alguma coisa que eu não sei se eu vou aguentar. Né? Então, aquele pensamento mágico, se eu não for, eu não vou ouvir, então eu não estarei doente. Eu vou ficar doente a partir do momento que o médico detectar alguma coisa em mim. Lê de engano, a doença está lá, apenas ela não foi detectada e ela vai continuar lá com você. E essa ansiedade leva as pessoas a se recolherem, a fugirem do médico. Agora, tem uma outra ansiedade, aquela que pega quando você tem o diagnóstico e você fica dando voltas em torno da própria dificuldade de tomar uma decisão, a ansiedade vai subindo e, às vezes, né, a conduta já foi dada e a gente não põe em prática. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos campeões em ansiedade. Então, a nossa dificuldade de enfrentar situações com tranquilidade, um diagnóstico hoje, quanto mais precoce, mais chances ele dá para as pessoas serem atendidas e se curarem sem sequela. É isso que a gente precisa fazer. É ir o quanto antes buscar saber se está tudo bem. Né? E estando tudo bem, que bom, eu volto daqui a alguns meses para confirmar se continua tudo bem.
né? Se não, não é uma vez o atestado de saúde sendo passado que ele vale para o resto da vida. Ele tem um tempo de validade, né? Então, nós temos que dominar a nossa ansiedade frente à consulta, frente ao diagnóstico e frente também ao tratamento, né? É importante que a gente inverta essa situação. Eu preciso estar mais ansioso de cuidar de mim, não de evitar ouvir alguma coisa que eu não saiba lidar. Então, você tocou num ponto fundamental. Estamos vivendo um período de tanta incerteza. Por que a gente, tendo oportunidade de ter uma certeza se eu estou bem de saúde ou não, eu não vou, pelo menos, buscar essa certeza para ter uma a menos, né, de dificuldade de entender o que vai ser de mim. Eu sabendo que eu não estou com a minha saúde perfeita, eu vou e cuido. Entre as doenças que mais matam os homens se incluem as doenças do coração, como infarto e AVC. Levando em consideração que a morte cardiovascular é a mais frequente no Brasil, dados alarmantes de mortes por infarto, insuficiência cardíaca, arritmia. Então, o que eu posso dizer do trabalho de vocês de conscientização? Excelente, excelente. A adesão, cada ano que passa, a gente vê, a gente percebe que tem muito mais paciente atento a isso, quer dizer, muito mais pessoas atentas a isso, se importando mais com a saúde cardiovascular, com a alimentação, com a cessação do tabagismo, com a ingestão ponderada de álcool, a alimentação cada vez melhor. Então, essa parcela de pessoas estão se beneficiando do trabalho que vocês estão colocando para todos. É um trabalho que ele vai agregando lentamente, mas uma hora a gente tem a conscientização de todos. Então, a atitude de vocês é uma atitude excelente, não digo pioneira, mas tem muitas coisas pioneiras que não saem do papel, de vocês sai facilmente. Então, é essa forma de enxergar. A prevenção é a base da saúde e de uma sociedade sadia.